Olá, boa tarde a todos. Eu sou Glória Teles, é um prazer estar com vocês aqui esta tarde para a gente conversar sobre blockchain. Então, para aqueles que não me conhecem, sou Glória Teles, eu sou cubana, mas uma cubana já bem brasileira. Eu moro no Brasil desde 1996 e a tecnologia sempre foi um componente muito forte na minha vida, desde pequena, e eu vejo hoje que o blockchain é uma tecnologia que está mudando o mundo, não é que vai mudar, ela que já está mudando o mundo, e por isso surgiu esse convite, eu fiquei muito feliz de poder falar com vocês sobre o blockchain, mas o blockchain muito além do Bitcoin. Então, eu sou influenciador oficial do CoinMarketCap. Essa plataforma é uma das principais monitores de tudo que está acontecendo no blockchain. Então, você pode acompanhar desde quais são as moedas que estão lá, qual é o valor dessas moedas, os NFTs. Então, tudo que está acontecendo no blockchain, a gente fica acompanhando. E é importante, e achei bem interessante conversar com vocês sobre blockchain, porque normalmente, quando a gente escuta falar sobre blockchain, quando a gente fala com alguém sobre blockchain, o que vem à cabeça das pessoas é o Bitcoin. O Bitcoin subindo, os falsos gurus lá com seus carros, esbanjando dinheiro, ou então aqueles que ficaram ricos da noite para o dia, ou também a crise que chegou no blockchain, as moedas todas caindo, o Bitcoin com menos da metade do valor que ele já chegou. E então, as pessoas pensam que o blockchain é apenas isso. Ou então, um pouco mais recente, a gente começou a ouvir falar sobre NFTs. Então, acho que uma peça que foi fundamental para os NFTs e o blockchain chegarem mais ao ouvido das pessoas foi a venda dessa peça do Beeple, um NFT, onde ele juntou 5.000 imagens e vendeu por 69 milhões de dólares essa peça que vocês estão vendo aqui, talvez vocês conhecem. Uma que também ficou muito famosa foi o Nyan Cat, que é começa um meme, né? E ele foi vendido em forma de NFT por 600 mil dólares. Então, quando as pessoas ficam assim frente a essas coisas tão assim mirabolantes que a gente escuta falar sobre o blockchain, principalmente com NFTs, as pessoas ficam se perguntando: por que pagar por algo que é grátis? Por que eu vou pagar por 69 milhões de dólares por um quadro que está de graça na internet, que qualquer um pode ver? Então, a gente começa a ver que está acontecendo uma grande mudança de comportamento. As pessoas estão mudando muito da ideia de possuir algo único, por exemplo, você ter uma joia que custou 2 milhões e você tem guardada ela no banco, para passar a você querer ser o dono daquilo que todos usam. Então, todo mundo conhece, todo mundo pode usar, todo mundo quer, mas ele é meu. Então, isso traz uma mudança grande de paradigma que a indústria de jogos já começou a explorar faz um bom tempo, e também artes e esportes. Na indústria de games, jogos, antes, quando você fazia uma compra dentro do jogo, você só podia usar naquele jogo e você não era em si dono daquela coisa que você comprava. Então, se você comprar uma arma, um skin, um personagem, você só podia usar dentro daquela ferramenta e você não podia fazer mais nada com ela. Com a chegada dos NFTs, você não só pode comprar essa arma, essa skin, esse personagem, mas você também pode alugar, você pode vender, você pode emprestar, você pode levar até para outros jogos. Então, isso foi uma mudança de paradigma muito grande na área de jogos, está sendo muito explorado dentro e muita gente está fazendo muito dinheiro com os NFTs. Na área de artes e esportes também começou a se usar muito os NFTs, por quê? Porque ele permite fracionar e colecionar ativos digitais. Então, por exemplo, você pode, e já a NBA está fazendo, vendendo, por exemplo, pequenos vídeos dos melhores momentos de algum jogo.
Então, todo mundo consegue ver aqueles melhores momentos do jogo, mas eu sou o dono desse vídeo. Então, essa mudança que está acontecendo é uma coisa que está se começando a entender como se usar, mas o que a gente tem para se entender é a metodologia, a tecnologia que está por trás disso. E essa tecnologia não está apenas trazendo uma grande mudança para o dia a dia das pessoas, mas também para o dia a dia dos países. Países estão se libertando da dominação americana, talvez vocês não ficam muito a par dessa situação, mas nós, como cubanos, conhecemos bem qual a dificuldade de quando os Estados Unidos colocam uma sanção, porque hoje e faz muito tempo, as transações internacionais, a maioria delas, ocorrem em dólar. E quando os Estados Unidos decidem colocar uma sanção para um país, por exemplo, colocou para Cuba, colocar para Irã e para muitos outros países, se os Estados Unidos coloca uma sanção, você não consegue negociar em dólar. E como tudo no mundo é negociado em dólar, ou pelo menos a maior parte das coisas, você acaba ficando limitado de negociar. E o que está acontecendo hoje com o blockchain? Países como a Rússia, Irã, China e muitos outros, eles estão começando a negociar com criptomoedas. Então, eles estão se libertando do dólar. Os Estados Unidos não conseguem mais decidir se eles vão negociar ou não, se eles vão comprar ou não, porque eles não dependem mais do dólar. Eles estão começando a negociar com outras moedas, não só Bitcoin, mas também Ethereum e muitas outras. Então, o que acontece? O blockchain, ele está tirando o poder dos intermediários e está trazendo o poder de volta para o povo. Porque não só os intermediários, Estado, nação, mas também aqueles intermediários, por exemplo, bancários. O sistema bancário sempre tem um problema dele decidir quem entra e quem não entra no sistema. Se a pessoa está negativada, ela não pode ter um crédito, se a pessoa está negativada, não pode, não tem um emprego, não pode abrir uma conta, coisas desse estilo que já, com o tempo, tem melhorado, mas que ainda são barreiras de entrada para pessoas que estão meio que à margem, né, dessas tecnologias. Com o blockchain, isso está mudando porque você consegue negociar sem a necessidade de um banco. Você consegue fazer com as novas ferramentas financeiras descentralizadas, elas estão permitindo que as pessoas tenham acesso a crédito, tenham acesso a dinheiro virtual sem precisar da intermediação de um banco. E isso está tirando todas as vantagens de alguns países e algumas instituições, principalmente bancos, que têm sobre os outros, que têm sobre as pessoas, sobre os outros países, sobre as outras pessoas. Então, da mesma forma que a internet fragilizou a TV, fragilizou a rádio, o jornal, a blockchain está fazendo a mesma coisa com relação aos estados e aos bancos. Então, está tirando esse poder que eles tinham, principalmente o poder financeiro dava para eles, poder político e tudo mais. O blockchain começou a tirar o poder dessas instituições, dessas nações, e por isso que governos e bancos estão fazendo todo o possível por frear, faz muito tempo, frear esse avanço do blockchain e das moedas. Só que, como elas são uma tecnologia descentralizada, não tem uma instituição única por trás, fica difícil de você frear, fica difícil de você impedir que elas operem, porque você não tem como fechar todas elas, porque não tem uma única instituição por trás. São as pessoas, são as comunidades trabalhando por trás, e então o que os bancos e os estados decidiram? Entrar na onda também. Mas, mesmo eles entrando, eles ficam colocando muitos perigos na cabeça das pessoas. Então, eles ficam falando que o blockchain é ruim, porque através dele é feito tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. É feito? Mas é feito também com dólar, é feito também com real. Então, não é que o blockchain, não é que as criptomoedas estão trazendo tráfego de drogas, estão trazendo tráfego de armas ou de pessoas. Como mesmo existe tráfego de drogas com dinheiro, existe tráfego de drogas com criptomoedas. É um pouco mais difícil de rastrear, mas é a mesma coisa. Em qualquer tecnologia, a tecnologia, ela por si não é boa ou ruim. Bom ou ruim é a intenção da pessoa que está usando. Então, cabe a nós, como sociedade, fazer um melhor uso dessa tecnologia. Por exemplo, a tecnologia nuclear. Ela serve tanto para curar câncer, quanto para fazer uma bomba. Então, depende de em que mãos cai a tecnologia. Então, cabe a nós fazer um melhor
uso da tecnologia blockchain, e eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre todas as oportunidades que essa tecnologia está trazendo para a gente. Um outro perigo que eles falam sobre a tecnologia blockchain é o impacto ambiental. É verdade? Em parte. A tecnologia blockchain, bem quando ela surgiu, um modelo de trabalho, um modelo de minerar, vamos dizer, era através de Proof of Work. Então, essa forma de minerar e de gerar tokens, ela precisava de muita força computacional, muitos computadores trabalhando o tempo inteiro e realmente um custo de energia muito grande. Muitas blockchains, porque tem mais de uma, muitas dessas blockchains ainda usam Proof of Work, por exemplo, Bitcoin ainda trabalha com Proof of Work, Ethereum, que é uma das maiores redes, ela também trabalhava com Proof of Work, e agora está mudando para Proof of Stake. Então, com Proof of Stake, você não precisa, não vou entrar nos detalhes do qual a diferença das duas, mas Proof of Stake, ela não precisa dessa necessidade, dessa quantidade de cálculo matemático para você fazer o trabalho de validação dos blocos da corrente, da cadeia. Então, o impacto ambiental que a tecnologia blockchain trouxe no início não é mais o mesmo. Então, está se trabalhando muito para a maior parte das blockchains trabalharem em Proof of Work Proof of Stake, para eliminar esse impacto ambiental que a tecnologia causava desde o seu início. E muitos aplicativos descentralizados hoje que rodam em cima do blockchain estão trazendo um impacto positivo ao meio ambiente, porque eles estão ajudando a fazer, por exemplo, gerenciamento de cadeias de suprimentos, programas de reciclagem. Então, eles estão trazendo muitas soluções. A gente vai ver daqui a pouco que a blockchain ele traz muita eficiência para os aplicativos, as aplicações que trabalham em cima da rede. Então, ele acaba sendo, ao contrário do que se fala, de que ela é um grande impacto ambiental, ele já foi muito grande, mas ele está tendo uma mudança totalmente radical para não ter mais esse impacto que teve no início do surgimento da tecnologia. Então, hoje, eu acho que, e não sou eu, muitas pessoas que acompanham o desenvolvimento do blockchain, a gente acredita que o blockchain será uma mudança tão drástica, tão radical, quanto foi a internet no seu surgimento. São marcos no desenvolvimento humano, como mesmo foi o fogo no lá, criando a civilização, podemos dizer que foi o mundo 1.0, a internet veio trazendo o mundo 2.0, e agora o blockchain, com a web 3.0, está trazendo uma nova era, está trazendo um mundo 3.0, ou muito mais do que isso. Porque, talvez muitos de vocês que estão assistindo são bem mais novos, e não sabem muito a dificuldade que teve a internet para começar, para se afiançar no mercado. Quando a internet começou, ninguém botava fé nela, todo mundo pensava que era mais uma moda passageira, ninguém queria começar a desenvolver dela, porque isso também vai passar. Só que a internet, as pessoas não entendiam o que vinha por trás. Elas só conseguiam ver, como mesmo está acontecendo agora no blockchain, aquelas poucas soluções que existiam no momento. Então, por exemplo, você chegar numa reunião com empresários, que naquela época anunciavam nas páginas amarelas, imagino que os jovens não sabem o que é, mas era uma lista, né, onde apareciam todas as empresas, os números de telefones, das pessoas também. Naquelas listas amarelas, que em toda casa que tinha telefone tinha um livro de páginas amarelas, as empresas anunciavam dentro daqueles livros de páginas amarelas. Então, você, naquela época, chegar numa reunião de empresários, se você falar sobre anunciar não, estar na internet, sobre ter um site, era você virar um motivo de piada, porque era uma coisa que não era concebível. Então, isso foi porque a internet, como nós a conhecemos, ela só começou a surgir nos anos 70. E naquela época, ela era útil apenas para pesquisadores. Era
um uso muito de matemática mais pesada, muito para cálculo, usava muito também para as empresas, para fazer os cálculos da contabilidade. Só depois dos anos 80, quando chegou o e-mail, e o e-mail também naquela época era usado apenas dentro das empresas, então as pessoas não usavam o e-mail no dia a dia como usamos hoje. Só no ano 95, quando a Microsoft, com o Windows 95 e o Internet Explorer, fizeram com que a internet ela começasse a ganhar essa visão que a gente tem hoje, de um uso mais universal. Ele começou a servir para diferentes, teve muito mais aplicação. Então, nessa época surgiu a Amazon, Yahoo, o eBay, o Java, ele permitiu que os sites começassem a ter esse visual que a gente vê hoje. Porque antes do Java, a internet era muito fixa, pouca cor, muito texto. Era uma coisa muito parecendo científica. E as pessoas não tinham muita aderência. As empresas não conseguiam enxergar como elas iam se beneficiar, como alguém ia querer entrar para ver alguma coisa da empresa deles na internet. E a maior popularização da internet só surgiu lá para o ano 98, com a chegada do Google. Mas a mesma coisa que com o blockchain, então você vê que a história, ela meio que se repete. Quando a internet começou a pegar força, ela começou a desafiar o status quo, então começaram a aparecer os perigos, né? Então, no ano 99 foi o auge da pirataria. Aí surgiram aplicativos como o Napster, que permitia você baixar músicas sem pagar direitos autorais, o BitTorrent, que era bem mais focado em vídeos. Nessa época também surgiu o primeiro vírus, que você podia se reproduzir e se espalhar automaticamente. E nessa época, aconteceu a mesma coisa com o blockchain. Os governos começaram a reprimir, censurar, controlar a internet. Chegou um ponto em que os ativistas, eles chamavam ciberlibertadores, começaram a se manifestar. E teve até uma declaração de independência que foi feita por John Perry Barrow, que eu vou colocar aqui para vocês um trechinho. Eu estou colocando aqui o link onde vocês podem ver o texto todo. Mas eu peguei um trechinho para vocês verem como está se repetindo a história. A mesma coisa que aconteceu com a internet naquela época está acontecendo aqui agora. Então, naquela época, quando ele fez a declaração do ciberespaço, ele falou: estamos criando um mundo que todos poderão entrar sem privilégios ou preconceitos de acordo com a raça, poder econômico, força militar ou lugar de nascimento. Estamos criando um mundo onde qualquer um, em qualquer lugar, poderá expressar suas opiniões, não importando quão singular, sem temer que seja coagido ao silêncio ou conformidade. Seus conceitos legais sobre propriedade, expressão, identidade, movimento e contexto não se aplicam a nós. Nesse caso, que ele estava falando sobre os governos. Acreditamos que a partir da ética, compreensivelmente interesse próprio de nossa comunidade, nossa maneira de governar surgirá. Então, você vê que a história se repete. E, naquele momento, mesmo os governos tentando meio que frear o desenvolvimento da internet, porque as pessoas acabam meio que virando, se libertando daquela dependência que tinham, por exemplo, da TV paga, da mídia, dos jornais, que os governos conseguiam controlar. Aí todas as pessoas começaram a ganhar voz. E é o que a gente vê hoje, que os jornais ainda existem, mas não têm a mesma força que tinham antigamente, porque tem a internet para você corroborar ou não a informação que está sendo dada pelos jornais. Então, esse poder que eles tinham de ser a única voz que existia, foi tirada deles. Então, afinal, precisaram regulamentar a internet, uma regulamentação que até hoje está em constante mudança, porque todo momento a gente vê que vai surgindo novas funcionalidades, novos casos de uso da internet, e essa regulamentação, que normalmente está bastante desfasada com a realidade do desenvolvimento da internet, mas mesmo assim, mesmo desfasada, a regulamentação, ela vem em constante mudança por causa dessas novas funcionalidades. Mas você vê que o mundo, ele mudou totalmente do mundo que era antes da internet para o mundo que é depois da internet.
tudo aquilo que a gente pensava que não iria mudar nunca, as coisas que a gente vivia, a gente nunca pensaria que poderia fazer alguma coisa no banco, que era filas intermináveis, que você poderia fazer, resolver seus problemas bancários sem sair de casa. Hoje você consegue até abrir uma conta no banco sem sair de casa. Isso nunca passaria na mente das pessoas nos anos 95, quando a internet começou a se popularizar. Então, a internet tirou a hegemonia da TV, dos rádios, dos jornais. E oportunidades como essa não acontecem todos os dias. Então, quando chegam mudanças tão radicais como essa, empresas, governos, empreendedores podem tomar um dos dois caminhos. Ou abraçar a mudança, começar a pensar no longo prazo, como ela consegue se beneficiar, como ela pode ser pioneira nessa mudança, ou então ficar teorizando, pensando em como isso não vai dar em nada, como isso é uma nova moda que não vai chegar a lugar nenhum. E a maioria das empresas deixou passar as grandes oportunidades. Quando surgiu o e-mail, quando surgiram as redes sociais, quando surgiram os anúncios pagos no Facebook, no Google, no Instagram. E tem histórias aqui, eu coloquei algumas imagens, que são bem conhecidas de todos, de como a Blockbuster não aceitou negociar com a Netflix e acabou fechando, como o iPhone acabou derrubando o BlackBerry, que era o principal equipamento para você trocar textos, como o Facebook acabou com o MySpace, como a Kodak, que inventou a fotografia digital, mesmo assim, acabou não entendendo a própria criação dela e acabou ficando no segundo plano, quase sumindo do mapa. E por aí vai, você vê como as empresas que conseguiram ver a importância da mudança, conseguiram se adaptar, elas conseguiram tomar a dianteira, mesmo passando na frente de grandes players do mercado na época. E essa revolução está acontecendo novamente com o blockchain. E, infelizmente, agora também a maior parte das empresas, dos empreendedores e governos estão deixando passar essa oportunidade. E isso é uma macro oportunidade e as pessoas não estão conseguindo enxergar. As pessoas que estão conseguindo enxergar alguma coisa estão pensando como ficar rico da noite para o dia investindo em cripto. Então, as pessoas só pensam em blockchain, como investir em blockchain, em Bitcoin, como investir em Bitcoin, mas não vão estudar a fundo, não vão entender por quê, não vão entender o que é essa tecnologia por trás. Então, quando o mercado cai, eles acabam não entendendo, acabam comprando na alta, acabam sendo prejudicados pelos twitters de Elon Musk. Ou então, as pessoas ficam pensando em como vender sua arte em NFT. E aí criam um NFT, botam na internet e veem que não é tão simples você vender um NFT por 69 milhões. Você precisa entender o porquê. Você precisa entender o que está por trás disso. Você precisa entender ou começar a pensar como alavancar seus negócios usando blockchain. Porque hoje, Bitcoin, criptomoedas, NFT, são uma enorme oportunidade, mas elas não são nem mesmo a ponta do iceberg do que a blockchain pode oferecer. Então, é uma tecnologia muito nova, a gente ainda está começando a entender todos os casos de uso que podem surgir, mas não adianta você deixar passar e depois você, por exemplo, querer apostar no cavalo depois que ele já ganhou a corrida. Ou então, como está acontecendo muito, não adianta você querer investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda após ela ter valorizado mais de 1000% em 3 meses. O que acontece? Depois de uma subida tão abrupta, também vem uma queda muito abrupta quando ele fizer a compensação dessa queda que não era real. Então, precisa entender, você precisa entender o que está acontecendo. Quando as pessoas, quando você fala de blockchain, as pessoas pensam em Bitcoin, talvez Ethereum, mas as pessoas não sabem que existem 11 mil moedas já hoje listadas. Existem moedas listadas, moedas não listadas. Existem quase 11 mil moedas listadas. A gente sabe que, no mínimo, 80% dessas moedas não vai dar em nada. Você até pode fazer um dinheiro rápido, mas não é um bom investimento, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. Se você estudou, você entendeu por que sobe, por que desce,
você pode fazer um bom dinheiro no curto prazo e até no longo prazo também. Mas a maioria das pessoas comete o grande erro de comprar nas notícias e vender nos rumores. E é totalmente o contrário do que você deve fazer, né? A dica é, como dizem os americanos, buy the rumor e sell the news. Por quê? Quando já chegou na notícia, quando já tem a notícia de que Bitcoin subiu 1000%, já está na hora de cair. Então, pode ser que se você agir rápido, você ainda consiga pegar um pedacinho, mas o mais provável é que perca dinheiro. Então, hoje, é muito cedo ainda para tirar conclusões de quais são as moedas que vão dar certo, quais são as aplicações que vão dar certo, quais são os casos de uso que vão dar certo, ou até se o blockchain ele vai continuar do jeito que ele é hoje. Mas, com certeza, hoje é o momento certo para começar a entender como funciona o blockchain e começar a fazer parte do 1% que vai sair na frente e fazer muito dinheiro, porque o blockchain ainda vai dar muito dinheiro para muitas pessoas. Mas a gente precisa de conhecimento. A gente não quer dizer que você precisa agora se tornar um mestre em blockchain ou em criptomoedas, mas você precisa entender o que está por trás e principalmente ter paciência, não pensar apenas no curto prazo. Alguns de vocês já devem conhecer esse caso da pizza mais cara do mundo. O Laszlo, ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer uma transação de Bitcoin, transformar Bitcoin em um item físico, quer dizer, conseguiu usar o Bitcoin como dinheiro em si, como moeda em si. Só que ele pagou. Gente, desculpa aí, minha garganta ficou super seca. Então, Laszlo, deixa eu ver se o microfone tá aqui. Então, Laszlo, ele pagou 10.000 bitcoins por 2 pizzas de Papa John's. Papa John's é uma pizzaria bem famosa nos Estados Unidos. E no dia 22 de maio, o Bitcoin ele estava sendo cotado a 0,004 centavos de dólar. Então, para ele conseguir os 40 dólares, que daria para ele comprar 2 pizzas, gente, minha voz pifou. Ele precisou gastar 10.000 bitcoins. Só que se a gente trazer esse valor, esses bitcoins, para o valor presente, mas não tão presente, para abril, antes da queda, se a gente traz o valor do Bitcoin para abril de 2021, que o Bitcoin estava a 65 mil dólares, então, como ele gastou 10 mil dólares para comprar as 2 pizzas, ele teria gasto 650 milhões de dólares para comprar 2 pizzas. O que quer dizer que ele comprou as pizzas mais caras do mundo. E essa imagem aqui é uma imagem real dele, no momento que essas são as pizzas reais que ele conseguiu comprar com esses 10 mil bitcoins. E o pior de tudo é que ninguém queria aceitar a oferta dele, porque o Bitcoin naquela época não valia nada. Então, se ele tivesse guardado, tivesse paciência, tivesse guardado esses 10 mil bitcoins, hoje ele figuraria na lista das pessoas mais ricas do mundo. Esse episódio foi responsável por promover a abertura comercial da criptomoeda, que naquela época era apenas o Bitcoin, se tornando um símbolo midiático. E principalmente para os adeptos do Bitcoin, eles usam até hoje, esse dia, o 22 de maio, como o dia o Bitcoin Pizza Day, para lembrar esse marco que o Laszlo fez, que o Bitcoin começasse a ser usado como uma moeda em si. Essa foi a primeira transação gravada do Bitcoin para um bem físico. E isso já deu pelo menos um caso de uso, uma utilidade real para a moeda. E a partir daí, o Bitcoin decolou. Hoje, você com o Bitcoin pode fazer quase tudo. Você pode fazer negócios imobiliários, pode comprar, fazer compras online, reservar avião. Você pode pagar, tem universidades que já você consegue pagar com Bitcoin e com outras moedas. E é claro que você consegue comprar pizza, principalmente no 22 de maio de todo ano,
quando você comemora o Bitcoin Pizza Day. Então, agora entrando, vocês já entendem um pouco sobre a oportunidade que a blockchain está trazendo para a gente. E por que o blockchain é tão importante? Como que funciona um pouco essa tecnologia que está por trás? Hoje, na maioria das transações que nós fazemos, usamos um intermediário ele centralizado. Então, se a gente vai comprar alguma coisa, a gente compra numa loja. Se precisa fazer uma transação financeira, a gente vai no banco. Se precisa comprar uma casa, um carro, a gente vai no cartório. A função do intermediário é trazer confiança à transação, mas isso torna a transação muito mais cara e muito mais lenta. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa ou um carro, você não pode simplesmente comprar uma casa de outra pessoa e acreditar que o que a pessoa está falando é verdade, de que a casa realmente é dele, que a casa realmente está quitada. É a mesma coisa com o carro. Então, você precisa de um intermediário. Por quê? Porque esse intermediário guarda um registro de tudo o que aconteceu com o bem. Se esse bem está quitado, se não está quitado, se tem dívidas, se tem imposto por pagar. Mas esse intermediário é o único que sabe a realidade desse registro. Então, imagina, o que aconteceria se um intermediário, que poderia ser, por exemplo, um cartório, se esse intermediário decidir apagar um registro, decidir apagar do registro do bem que você vai comprar, que ele está alienado a um banco. Ou se não o intermediário, não o cartório em si, mas se ele foi enganado por um proprietário mal intencionado. Então, você acaba vendo que você está meio que obrigado a acreditar nesse intermediário, mesmo esse intermediário sendo muito frágil. Porque numa escritura, num banco de dados em geral, para quem tem acesso, quer dizer, as pessoas autorizadas a ter acesso, ou para um hacker, é muito fácil mudar ou apagar qualquer registro, pois apenas ele sabe o que realmente estava escrito naquele registro. E nós não temos outra alternativa a não ser confiar nesse intermediário. E o blockchain, ele chegou para mudar esse cenário. Por quê? O blockchain, ele traz economia de tempo e dinheiro. Então, você já não precisa mais do intermediário. Você negocia direto com outra pessoa. E a transação é feita de forma segura, de forma descentralizada e quase que imediatamente. As ações são feitas em tempo real. O blockchain é uma tecnologia que surgiu junto com o Bitcoin a meados de 2008, num artigo de Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo da pessoa que, em princípio, criou o Bitcoin e o blockchain, mas, na realidade, a pessoa, ninguém sabe quem é a pessoa que está por trás desse pseudônimo. E esses dois termos foram cunhados nesse artigo que ele publicou. Mas apenas em 2009 foi que o Bitcoin e o blockchain foram efetivamente lançados como um código aberto para o público. Basicamente, o blockchain, lá no início, ele foi pensado para ser uma forma segura de transferir bitcoins de uma pessoa para outra. E esta é uma tecnologia que permite não só trocar ou negociar diretamente com outras pessoas sem intermediários, mas também é muito importante porque ela permite guardar informação de forma confiável e acessá-la em tempo real. O blockchain é como um cartório digital, só que ele é automatizado. O blockchain é uma rede distribuída, quer dizer, não existe apenas um cartório, existe e não existe um intermediário para realizar e validar a transação. E muito menos esse intermediário vai cobrar essas taxas que a gente tem que pagar hoje, porque esse intermediário não existe mais. Basicamente, um blockchain é uma rede de computadores, muito parecido com a internet, são vários computadores interconectados uns com os outros, e esses computadores, eles são conhecidos como nós. E eles, cada um deles, ele guarda toda a informação da blockchain e eles precisam reconhecer que cada um deles precisa reconhecer que a transação é real para essa transação realmente se tornar válida. Então, o que significa? Se eu decidir mudar um registro dentro do documento, quando eu tentar colocar ele no blockchain, os outros computadores que fazem parte da rede, eles vão ver que eu mudei alguma coisa e eles não vão autorizar que essa nova transação que eu estou pedindo seja colocada no blockchain. Então, esse mecanismo de consenso faz com que a rede seja totalmente segura.
ela é descentralizada, então nenhuma instituição ou governo tem controle sobre a rede. Então, se amanhã alguém quiser acabar com o Bitcoin, ele não tem como, porque o Bitcoin não é de uma instituição. O Bitcoin é de todos aqueles que têm o Bitcoin na sua carteira, no seu poder. Então, não existe uma entidade, uma instituição centralizada que tenha poder sobre nenhuma dessas moedas. Bom, tem, mas estamos falando do blockchain em geral, da forma em que ela foi pensada inicialmente. Hoje tem algumas moedas que elas são centralizadas, mas não são o estudo sobre o que a gente está falando. A gente está falando só das possibilidades que o blockchain está trazendo em geral. Outra coisa muito importante é que o blockchain é permissionless. Você não precisa de permissão para participar do blockchain. Você não precisa de permissão para comprar, você não precisa de permissão para vender, você não precisa de permissão para negociar com os outros integrantes da rede. É importante também que ele traz muita eficiência, porque tudo é feito muito mais rápido e muito mais barato. E já vimos que ele, como ele não tem intermediários, também não tem intermediação. Não tem aquelas taxas de intermediação. E o blockchain é muito confiável, porque tudo que acontece na rede, ele é criptografado. E é criptografado de uma forma em que cada bloco da cadeia, ele é criptografado e tem uma chave de segurança interna. E essa chave de segurança é gravada também no bloco que segue. E por isso que a gente chama de um blockchain, como uma corrente de um bloco detrás do outro. Que se você eliminar um bloco do meio, o próximo, ele sabe o que estava escrito no anterior. Então, é uma forma de evitar qualquer tipo de fraude dentro do blockchain. É também muito confiável porque o blockchain é imutável, você não consegue apagar nada do blockchain. Se você cometeu algum erro, você coloca um novo bloco consertando o erro anterior, dizendo de onde diz isso, agora deve dizer isso. Mas você nunca pode apagar nada que foi colocado no blockchain. Também os registros são distribuídos, então cada computador que faz parte da rede, ele tem uma cópia do blockchain como um todo. Então, se um computador morrer, todos os outros têm cópia do que estava nele. Então, é uma forma de garantir a confiabilidade da rede. O blockchain também trabalha com metodologia de consenso. Então, a maioria dos avaliadores, dos nós, tem que concordar de que a informação que está colocada é certa, e só assim essa informação é gravada no blockchain. Se a maioria dos nós não concorda que a informação está certa, essa informação não pode ser colocada. Então, é uma garantia de não corrupção da rede. E você pode estar pensando, sim, mas é muito confiável, mas eu já ouvi falar de casos de ataque, de roubo de bitcoins e de outras moedas. Quando você escuta falar desses casos de ataque, o ataque não foi ao blockchain, e sim a uma aplicação em cima do blockchain. Então, pode ser que o ataque foi numa carteira de uma pessoa que deixou passar a senha, ou é um ataque a uma corretora, ou um ataque a uma exchange, uma casa de câmbio descentralizada, mas não foi a rede blockchain que foi invadida, mas sim aplicações que foram desenvolvidas em cima do blockchain. Outra vantagem muito grande do blockchain são a transparência, o anonimato e que você fica em poder dos seus ativos. Então, a transparência é que todo mundo consegue ver o que aconteceu, todos nós temos cópia do que está acontecendo na rede. Anonimato, que você não precisa de identidade CPF para entrar na rede, você apenas com o e-mail já você está participando. E você sempre fica em poder dos seus ativos. Então, os seus ativos não é como hoje, o nosso dinheiro está no banco. Nesse caso, o seu dinheiro não fica no banco, o seu dinheiro fica sempre na sua carteira, a não ser que você queira, por opção sua, deixar numa corretora ou numa taxa de câmbio. Mas a ideia é que os ativos, os suas criptomoedas, os seus NFTs, eles fiquem na sua carteira, na sua propriedade. Então, nunca nadie vai poder congelar os seus bens, ninguém vai poder confiscar essas coisas, porque
ninguém tem acesso a seus ativos, apenas você mesmo. E a qualquer momento você pode transferir, pode comprar, pode vender. Você fica em total controle dos seus ativos. Então, resumindo o que é o blockchain, a gente pode dizer que é como se fosse um livro-razão compartilhado e distribuído, no qual as transações são registradas e vinculadas digitalmente para que forneçam todo o histórico e proveniência de um ativo. Então, se você, por exemplo, tem uma casa, você vai ter ali, desde quem comprou a casa na planta, com quanto você pagou pela casa na planta, para quem foi o próximo dono, se você financiou, se não financiou. Todas essas informações vão ficar gravadas dentro do blockchain. Uma transação é adicionada ao blockchain somente depois de ter sido validada usando um protocolo de consenso e que garante que essa é a única versão da verdade. Então, nunca vai ter duas cópias diferentes do mesmo documento. Vai ter uma única cópia e essa é a verdade. Os registros não podem ser alterados, todos têm acesso à mesma versão da verdade e é acesso às informações em tempo real. A mesma coisa, se você quer comprar uma casa, você não precisa ir no cartório, pedir uma certidão de inteiro TTO para saber se você vai poder comprar. Você apenas entra no blockchain, verifica, estando tudo ok, até o próprio contrato inteligente que você diz para o contrato, se estiver tudo ok com a documentação da casa, pode passar os meus recursos para lá e automaticamente no próprio blockchain pode acontecer a venda sem intervenção de nenhuma pessoa. Então, esses contratos são os que estão trazendo essa grande mudança e essa grande importância para o blockchain. Porque o que são contratos inteligentes? Os contratos inteligentes são apenas linhas de código de computador que eles estão armazenados na blockchain e nesses contratos são definidas as regras e consequências estritas do contrato e que são executadas automaticamente quando os termos ou as condições predeterminadas são atendidas. Então, os contratos inteligentes, eles executam automaticamente. No modelo, se isso, então aquilo. Então, se a condição que ele prevê se cumpre, ele executa a ação prevista. Por exemplo, se você tem um contrato inteligente que diz, se o contrato da casa, a documentação da casa estiver ok, você pode transferir o valor X para fazer a compra da casa. O próprio contrato, ele faz análise da documentação, estando tudo ok, a transação é realizada, o dinheiro transferido para uma pessoa, a titularidade transferida para outra, e tudo é feito de forma automática, rápida e sem interferência de uma instituição, de nenhum intermediário e nem de interferência humana. Então, esses contratos inteligentes, eles deram a oportunidade de começar a se desenvolverem aplicações descentralizadas, que é o que chamam de dApps, e que são aquelas que são distribuídas e executadas a partir de uma rede ponto a ponto, sem uma entidade de controle. Então, você consegue começar a desenvolver aplicações que não dependem de interação humana para elas acontecerem. Apesar das diferentes aplicações que podem vir a surgir a partir dessa estratégia, dessa tecnologia, a maior parte das aplicações que surgiram até agora, elas estão bem voltadas para a área financeira. Por quê? Porque como o blockchain começou com o Bitcoin, então a maior parte das aplicações que a gente vê hoje em dia, elas são de DeFi, que é o que a gente DeFi significa finanças descentralizadas. E o que elas permitem? Elas permitem que qualquer pessoa com uma conexão à internet participe de uma nova geração de serviços financeiros. Então, aquilo que eu estava falando, você não precisa mais de cumprir as regras dos bancos para você poder participar no mundo financeiro. Você consegue transferir dinheiro, você consegue fazer pagamentos, você consegue comprar suas coisas sem precisar da autorização de um banco, de uma financeira para você poder fazer essas transações. Hoje, muitos bancos já realizam experiências com a finalidade de se adaptar a essa nova realidade do blockchain. O interesse por parte dos bancos coincide com o significativo aumento das fintechs, tanto no país como no mundo como um todo. E já o Banco Central está
no caminho da regulamentação de operações de crédito que utilizam esse sistema, um sistema peer-to-peer, que significa ponto a ponto, sem intermediários. E não só o Brasil, a maior parte dos bancos centrais do mundo, segundo um estudo do Banco de Compensações Internacionais, 86% dos bancos centrais do mundo já estão começando a trabalhar, a pensar suas próprias moedas digitais. Os primeiros testes envolvendo a moeda digital chinesa, o yuan digital, já chegaram a movimentar mais de 5,3 bilhões desde o final de 2019. E de acordo com o próprio governo chinês, o país tem mais de 20,8 milhões de carteiras digitais, que para a China é muito pouco, mas em relação ao mundo, é muitas carteiras digitais para fazer esses testes dessas criptomoedas, que já realizaram mais de 70,7 milhões de transações. Especialistas dos Estados Unidos já começam a enxergar a moeda digital chinesa como um grande concorrente do dólar, porque o yuan digital tem a seu favor a solidez da economia chinesa e tem um banco central por trás. Isso pode acabar tirando a hegemonia mundial comercial dos Estados Unidos por causa do controle do dólar que a gente já viu lá no início. Até o Brasil já está trabalhando na sua própria moeda digital e se diz que talvez já em 2022 ela esteja em circulação. O real digital, ele complementa a agenda do Banco Central em relação à inclusão financeira digital, aumentando a segurança e a redução de custos. E essa ação da moeda digital brasileira, ela faz parte dessa agenda que começou com o lançamento do Pix, que já todos conhecem. É importante ressaltar que a moeda digital brasileira, ela não será uma criptomoeda, ela será uma moeda digital, mas continuará sendo controlada pelo Banco Central, continuará com as regras de uma moeda comum. Então, o blockchain, mais do que apenas trazer uma inovação disruptiva no sistema financeiro ou no mundo da arte, o blockchain ela pode ser usada para criar confiança entre os dispositivos da internet das coisas, por exemplo, e isso é essencial para que a internet das coisas tenha sucesso. Também a confiança entre dispositivos ela pode permitir cenários como casas inteligentes, carros autônomos, ou, por exemplo, uma caixa de verificação automática. Quando você vai passar, por exemplo, um produto no mercado, o próprio contrato inteligente ele pode verificar que esse produto, por exemplo, já passou da validade e que você não deveria comprar, ele já mesmo avisaria você e avisaria o pessoal da loja, por exemplo. Entre os casos de uso são muitos, já tem muitas coisas que estão sendo implementadas. Já vimos, por exemplo, os games. Nos games você pode comprar, vender, alugar todos os ativos digitais. Em artes e esportes, está sendo muito importante porque os artistas hoje podem começar a vender direto para os fãs. Quando um artista, por exemplo, vendia um quadro, ele só ganhava na primeira venda do quadro. Mas se esse quadro era revendido, o artista não ganhava na revenda. Com os NFTs, ele não ganha só na primeira venda, mas na revenda também. Então, você fica perguntando por que alguém não iria querer vender seus quadros, seus itens físicos, os seus melhores momentos da NBA, como NFTs, já que eles são ativos vitalícios e podem gerar renda passiva para esses atores. Outros casos de uso são a rastreabilidade em tempo real da cadeia de suprimentos, identificação descentralizada. Gente, desculpe, minha voz, ela some. Identificação descentralizada, então você não teria que se identificar novamente em cada instituição, por exemplo, do governo que você vai. Você faz uma única identificação e é só entrar na rede e você tem todos os dados lá. Isso inclui registros médicos. Você tem toda a sua história clínica guardada no blockchain e se você tem um dia um acidente, chega a SAMU, quando a SAMU chega, ela já vem com todos os registros, sabe todas as suas alergias, onde você mora, todas essas coisas que podem ajudar a salvar a sua vida. Como já vimos, vai funcionar muito bem com venda de imóveis, venda de carros, e já estão se desenvolvendo muitas soluções para usar o blockchain em marketing, por exemplo, para assinaturas,
para venda de tickets e programas de fidelidade. Então, por exemplo, não sei se você alguma vez já foi a um show e comprou o ingresso do show e guardou ele por muitos anos. Depois, esse ticket, o dono do show, ele pode decidir reusar e dizer, quem tiver o ticket do meu primeiro show, ele pode ter acesso a alguma outra coisa. A gente meu tempo está acabando. Também, importante para startups, para arrecadação de fundos, ele funciona muito bem. Funciona para crowdfunding, funciona para ofertas iniciais de moedas. Então, é uma forma de você arrecadar dinheiro tanto para uma startup que está começando, quanto para empresas que querem se capitalizar. A ideia é, gente, para deixar uns minutinhos para a gente poder responder algumas perguntas. As oportunidades estão aí, oportunidades como essa não acontecem todos os dias, e os grandes, eles não estão deixando para lá. Você vê que os grandes estão se juntando, eles estão criando soluções para começar a usar o blockchain para cada vez mais facilitar a interação deles com os seus clientes. Então, existem diversas soluções, por exemplo, essa do NBA, eles fizeram 700 milhões em apenas um ano, com essa a tecnologia blockchain. Os bancos, Banco Itaú, Banco Santander, já estão usando o RIP para fazer as transferências internacionais. Dubai está se transformando na cidade do blockchain. Eles esperam até final desse, imagino que 2021 agora, já ter 100% da cidade rodando em cima do blockchain. Então, resumindo, o blockchain é a oportunidade que nenhuma empresa, nenhum governo, nenhum empreendedor pode se dar o luxo de perder. Então, eu deixo os meus contatos aqui. Eu estou à disposição. Não sei se tem alguma... Não sei se tem alguma pergunta aí para vocês. Se tem, não sei muito bem como funciona aqui. Certo. Então, a gente pode... pode ser, a gente pode... Eu pulei aqui um pouquinho, por causa de deixar. Mas acho que é interessante. Essa solução é bem interessante das grandes marcas de consumo. Então, ele tem Louis Vuitton, Prada, Cartier. As marcas se juntaram para criar soluções para garantir a garantia de autenticidade de itens de luxo. É uma solução bem interessante que as empresas podem se guiar, e principalmente essa que eu estava falando aqui, das startups. O blockchain hoje tem se tornado uma ferramenta alternativa para a captação de recursos para as startups, tanto startups que já estão no mercado, quanto aquelas que estão começando que estão entrando no mercado e estão procurando investidores para eles poderem deslanchar. Então, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Então, gente, não percam essa oportunidade de entrar no blockchain agora. É o momento certo de vocês começarem, é o momento de vocês aproveitarem a oportunidade e serem os pioneiros nessa nova onda, nessa revolução que a gente está começando. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela... Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.